Fala galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos agora fazer uma revisão geral usando os exercícios de vestibular, exercícios aqui nesse caso de múltipla escolha, um pouco diferente do que a gente viu na aula passada, que foram exercícios discursivos, porque a nossa próxima avaliação vai ser múltipla escolha, que é a prova. Então eu vou tentar aqui dar algumas dicas de como ali identificar o comando da questão, fazer uma relação com eliminação de opções, tá? A, B, C, entendeu? Sim, tentar dar algumas dicas de como fazer essas provas de múltipla escolha. Espero que vocês gostem, então vamos começar. Então, vamos começar com essa questão aqui da UDESC, é uma da universidade lá de Santa Catarina. Uma importante classe dentro do grupo de discordados reúne mais de 9.000 espécies, algumas com menos de 2 gramas de peso e outras atingindo mais de 100 kg. São algumas de suas características homeotermos. Vamos lá, vamos sublinhar. Então, você está numa prova, você sublinha as coisas que são importantes. Então, a característica são homeotermos, coração com 4 cavidades. Só isso aqui já dá para... Gente, já reduz muito o número de organismos que a gente pode eliminar aqui. O homeotermo é aquele que consegue controlar a sua própria temperatura, tá? São os endotérmicos. Tranquilo? Coração com 4 cavidades são os organismos que a gente viu que são os mais complexos, ok? Então, a gente já viu que homeotermo e coração com 4 cavidades é coisa de mamífero ou ave. Então, só nisso aqui você já exclui a B, já exclui a D e a E. Ó, viu? Só 2 características. Agora, vamos ver o que tem daqui para frente que diferencia mamífero de ave. Então lá, circulação fechada. Tem mamífero, tem ave? Tem. Respiração pulmonar? Tem também. Sistema digestório com estruturas denominadas de papo e moela e ausência de dentes. Pô, ficou fácil agora, né? Você não é um mamífero? Você não tem dentes. Então não pode ser A. Só pode ser a C, tá? Então a alternativa correta aqui, ó, é a C. Tranquilo? Só para lembrar aqui, algumas estruturas aqui da galinha, que é uma ave. Você tem lá o bico, ok? Aqui, ó, um bico sem dentes. A característica lá das penas, ok? É a característica principal, presença de penas. Você tem ali os ossos pneumáticos, que são ossos leves, né? São menos densos. Você tem, né, o papo, você tem a moela ali onde ficam aquelas pedras que a gente falou, né? Que conforme esse animal vai se movimentando, elas vão triturando o alimento. Você tem algumas pedrinhas ali. Você tem rim, mas você não tem bexiga, tá? Então não acumula urina, isso facilita o voo. E aí você tem lá uma cloaca, que é por onde sai tanto a excreta nitrogenada, que é ácido úrico, quanto vai servir para reprodução, tá? Reprodução ali é de onde sai o ovo também, enfim. São várias características aqui bastante diferentes das dos mamíferos. Agora a segunda questão aqui é a questão do Enem, ó. Enem, professor. Tranquilo, essa daqui, hein? Enem 2014. A classificação de seres vivos permite a compreensão das relações evolutivas entre eles. O esquema representa a história evolutiva de um grupo. E aí ele está falando assim, ó, isso aqui é um determinado grupo e a sua história evolutiva. Então aqui nós temos peixes sem mandíbulas, peixes cartilagiноsos, diferentes peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tudo que a gente viu sobre mestre, né? Todos esses aqui, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aqui ele diz, ó, que em um determinado tempo, milhões de anos atrás, nós tínhamos répteis primitivos, tá? Extintos ali a partir de 300 milhões de anos. Aqui para trás nós temos anfíbios primitivos, ou seja, eles se extinguiram há mais tempo, mas eles são mais antigos. Aqui nós temos os acantodianos. Aqui nós temos os placodermos, que, ó,
que viveram há 500 milhões de anos atrás. Então, eles são mais antigos ainda. E esses aqui, então, são mais antigos ainda, antes de 500. E nós temos o ancestral de todos esses cordados aqui, tá? Que é mais antigo de todos esses aqui. E aí ele pergunta para você assim: os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados, por quê? Então, qual dessas opções aqui justifica que todos esses aqui sejam ancestrais, sejam descendentes dos cordados, tá? Vamos lá, possuem ancestrais que já foram extintos. Não pode ser essa daqui, por quê? Até os próprios cordados têm outros ancestrais que já foram extintos. Então isso aqui, essa opção A aqui, ela é muito generalista, ela não explica por que esses aqui todos são cordados. Não é porque tem extinto, tá? B, surgiram há mais de 500 milhões de anos. Não, porque nós temos outros animais também que surgiram há mais de 500 milhões de anos e que não são cordados. Então isso não justifica. Ah, só porque surgiram há mais de 500 milhões de anos, eles são cordados? Não, isso não justifica. Evoluíram a partir de um ancestral comum. Pode ser, né? Nós temos o ancestral dos cordados, e aí a partir desse ancestral aqui, nós tivemos toda essa ramificação que deu origem a esses aqui. Vamos ver a D. Deram origem aos grupos de mamíferos atuais. Essa aqui é a pior opção. Por quê? Ele está querendo dizer que todos esses aqui deram origem aos mamíferos, e não é o caso, tá? Esses placodermos aqui, por exemplo, não deram origem aos mamíferos, porque eles estão nesse ramo aqui, ó. Tá vendo? Eles vieram pra cá. Não pode ser. Então, a D aqui é pior. Vivem no ambiente aquático em alguma fase da vida. Isso não justifica ser um cordado, até porque nós temos outros animais que têm uma fase na vida ali aquática, até inclusivamente permanentemente aquático, e não é cordado. Então isso aqui não é uma opção também, que não justifica ter uma fase da vida aquática ser cordado. Então a opção melhor aqui também é letra C, tá? Então a letra C, evoluíram a partir de um ancestral comum. E o ancestral comum aqui, como a gente viu, é o que tem a notocorda, tá? Não pode esquecer isso nunca, notocorda. Ok? Ih, ficou feio. Notocorda. Tranquilo? E aí, o que tem de diferente aqui um pouco? Você pode estranhar que eu não abordei nas aulas anteriores. Eu tinha feito... Isso aqui é um cladograma também, tá, gente? Só que ele tem uma organização mais... um pouquinho diferente. Os que eu abordei, eles eram assim, né? Você tinha lá um ramo pra cá, e você tinha aqui um ramo pra cá, você tinha um ramo pra cá, você podia ter um ramo aqui, que tinha outro aqui assim, aí podia ter algum outro aqui assim, que tinha aqui assim, né? Aqui é a mesma coisa, a única diferença é que ele parte aqui assim, ó, que seria a base, o ancestral comum, sempre, tá? E essa aqui também é uma base, tá? Aqui também é a base. E aí, ó, perceba que daqui, ó, ele vai se ramificar para esse lado e para esse lado. Foi o que aconteceu aqui, ó, ele foi para esse lado e ele foi para esse lado aqui também. Aí o que aconteceu aqui de novo, ó, foi para uma esquerda, foi para a direita. Aqui é a mesma coisa, ó, foi para a esquerda e o outro foi para a direita. É a mesma coisa, a única diferença é que esse aqui está mais diagonal, né? Trabalha com coisas mais de diagonal, e esse aqui ele vai mais na horizontal e vertical. É a única diferença. Okay? Os dois representam a mesma coisa. Questão aqui da Unicamp 2012. As cecílias, também chamadas de cobras cegas, são facilmente confundidas com serpentes por observadores menos atentos, por também apresentarem corpo cilíndrico e desprovido de patas. Entretanto, uma análise mais cuidadosa pode diferenciar facilmente esses animais, pois as cecílias são anfíbios ápodos. Está querendo dizer para a gente então que cecílias não são cobras, tá? Cecílias são anfíbios ápodos. A aqui é um prefixo de negação e pode
é um radical relacionado a patas. Então é uma negação de patas. São anfíbios que não têm patas. Ok? Por isso parecem cobras. Duas características apresentadas exclusivamente pelas cecílias, ou seja, duas características exclusivas de anfíbios, é isso que ele está querendo dizer, que as diferenciam das serpentes, ou seja, que as diferenciam dos répteis, são, vamos ver, corpo revestido por pele úmida e ovos com casca. Não, quem põe ovos com casca são répteis, tá? Répteis e aves. Então não pode ser essa daqui. B. Corpo revestido por escamas e respiração exclusivamente cutânea. Também não pode ser essa daqui, porque está querendo dizer que é uma respiração exclusivamente cutânea. E assim a gente sabe que os anfíbios não fazem a respiração somente pela pele, mas também pelo pulmão. Então por isso que não pode ser essa B aqui. Vamos ver a C. Pele rica em glândulas secretoras de muco, porque deixa ali mais lubrificado, e respiração cutânea. Pode ser. Vamos ver a próxima. Pele úmida e corpo revestido por escamas queratinizadas. Não pode ser essa D, porque escamas queratinizadas está lá nos répteis, está nas cobras. Então essa opção aqui é a opção C, tá? Então a C aqui é a que seria o certo. De novo, professor, C? Pois é, de novo. Tá? Então a Unicamp é um vestibular lá de São Paulo, muito famoso, inclusive. Espero que esteja bem fácil até aqui, tá? Não, eu estou trazendo assim questões de vestibulares famosos, interessantes, para você ver o nível que é cobrado em relação a essa questão de zoologia dos vertebrados. Vamos ver essa daqui agora, é da UERJ, UERJ de 2017. Utilize as informações a seguir para responder as questões de número 30. Tá, eu fiz essa aqui, eu fiz um recorte, então por isso que eu não estou botando a questão aqui. Mas essa aqui seria a questão 30. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, ou seja, você vai para cima, você vai para baixo, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 ml de oxigênio molecular. Ok, então. O deslocamento vertical do peixe para cima ocorre por conta da variação do seguinte fator: densidade, viscosidade, resistividade ou osmolaridade. A gente vai insistir muito nisso aqui, acho que essa daqui vai ser a mais fácil aqui para vocês estarem fazendo nesse momento, que é densidade. Tá? É a densidade, só pode ser densidade, ok? Mas vamos fazer uma revisão rápida aqui. Botei dois peixes aqui, tá? Dois peixes. E aí então, nesse peixe da esquerda aqui, vamos dizer que a densidade dele está menor do que a da água. E a da direita aqui, a densidade dele está maior do que a da água, ok? Então vai ter uma variação de densidade aqui em relação à densidade da água. E aí você tem que lembrar o seguinte. Vamos botar aqui que a densidade desse peixe aqui é 0,5 e a densidade da água aqui é 1. Tá menor do que a da água. A densidade do peixe aqui é 2 e a densidade da água aqui não mudou, continuou 1. Então agora, a densidade dele aqui agora está maior. Ok? Não podemos esquecer que a relação da densidade ali é uma relação entre massa sobre o volume. Então, para a densidade aumentar, eu tenho que mexer nessa equação aqui de forma que ou esse aqui, ou a massa aumente e o volume diminua, tá? E aí a densidade vai aumentar. Ou eu posso também fazer com que essa densidade aqui diminua. Para a densidade diminuir, eu tenho que fazer alguma coisa com que a massa se mantenha a mesma e o volume aumente, ok? E aí eu posso fazer uma alteração aí, por exemplo, se eu tiver lá o D igual a 2 sobre 4, tá? Isso aqui vai ser 2 dividido para 4, vai dar 0,5, vai dar isso aqui, ok? Então
o volume aqui está maior do que a massa. Ou eu posso então alterar agora e fazer aqui, ó, 2 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Perceba o seguinte, esse aqui está 0,5, esse aqui vai estar 1. O que eu fiz para mudar a densidade do peixe aqui? Eu alterei o volume. E como é que esse volume é alterado? Conforme essa bexiga fica preenchida por oxigênio. Tá? Se ela enche de oxigênio, ela aumenta de volume. Tá? Vai aumentar o volume. É igual se você estivesse enchendo a bexiga de festa. Você está dando ali o ar para ela e aí ela vai aumentando de volume. E aí estaria acontecendo mais ou menos isso aqui. Tá? Então a densidade vai ficando pequena, vai ficando pequena, vai ficando pequena. Cada vez menor ali. Aqui a gente, só que perceba que aqui a gente está comparando a densidade de um organismo dentro da água. Tá? Não é uma bexiga de festa. E aí então quando ele joga esse ar da bexiga para fora, ela vai esvaziando. Então eu diminuí o volume aqui. E aí a densidade diminuiu. Tá? É uma questão matemática aqui. Então a gente sabe que para flutuar eu preciso ter uma densidade menor do que a da água. Ok? E para afundar então eu preciso ter uma densidade maior do que a da água. Ok? Então isso aqui é uma revisão rápida sobre deslocamento ali do peixe em relação à bexiga natatória. Tá? Lembrando que os peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória, eles têm um outro mecanismo que eu nem abordei aqui, mas tem relação com acúmulo de óleo no fígado. Tá? Isso acontece em tubarões e raias. Eu não cheguei a abordar aqui, mas é um mecanismo diferente. Okay? Vamos ver essa outra aqui. Na PUC 2013. Tá? PUC é uma faculdade pública, uma faculdade particular muito conceituada, tá? No Brasil inteiro. Isso aqui no vestibular dela de 2013. Direta e objetiva. Olha aqui. Entre as adaptações dos tetrápodes à vida terrestre estão. Então, adaptações, tetrápodes, vida terrestre. Tetrápode, tetra, está relacionado a 4. Pod, eu já falei ali, está relacionado a patas. Então, adaptações dos animais de 4 patas à vida terrestre. Tá? Então, o que seriam os animais tetrápodes na vida terrestre? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? Anfíbio aqui só tem que ter cuidado, porque o anfíbio, ele, lembra que a gente falou que ele não está totalmente adaptado ali à vida terrestre, ele ainda é muito dependente da água para alguns fatores. Então ele não vai entrar nessa classificação aqui, e é isso que vai fazer toda a diferença nessa questão. Vamos ver opção por opção. Ó, presença de brânquias. Meu irmão, já falou de brânquia, não pode ser. Não, a brânquia não é uma adaptação para quem vive na Terra. Então já exclui isso daqui. Não pode ser A. B. Presença de fendas faríngeas, notocorda e cauda pós-anal musculosa. Notocorda, a presença da notocorda, ela é exclusiva ali dos protocordados, que são animais aquáticos. Okay? Lembra que em nós, nos animais que também temos notocorda, a nossa notocorda, ela só fica na fase embrionária. Aí ela vai ser transformada ali na coluna vertebral. Então, não serve. Tá? Isso aqui pode ser uma pegadinha para alguns. E as fendas faríngeas, por exemplo, vai ser transformada também em outros órgãos para digestão e respiração. Então, isso aqui é uma característica dos protocordados, praticamente, que fica ali restrita nos protocordados. E aí isso é coisa de animal aquático, não é coisa de animal terrestre. Presença de pulmões, sim, boa. E a excreção de ácido úrico, também. Entretanto, vamos ver o seguinte: a gente excreta ácido úrico? Não, nós somos mamíferos, a gente excreta ureia. Então essa opção aqui ela é uma pegadinha. Essa opção aqui é uma alternativa para alguns animais adaptados à vida terrestre, não todos. Esse aqui é só para répteis e aves, não de mamíferos. Então por isso que não pode ser essa opção. Opção D, presença de pulmões, ok. E excreção de amônia, também não está legal. A amônia é uma excreção relacionada mais ali para quem vive em ambiente aquático e não em ambiente terrestre.
Então só pode ser a opção E, ó, presença de vértebras, pulmões e epitélio impermeável, tá? Epitélio queratinizado, répteis, aves e mamíferos. Então isso está em répteis, aves e mamíferos, e isso também está em répteis, aves e mamíferos, e isso aqui também está em répteis, aves e mamíferos. Tranquilo? Perceba que era uma questão direta, objetiva, mas ela tinha ali algumas tretas nas opções. Então tem que ficar, ó, tem que ficar de olho. Mais uma questão do Enem, 2005. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos, foi o que eu acabei de falar na questão anterior, ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a, vamos ver, reprodução por vivipariedade? Não. A reprodução por vivipariedade é aqueles organismos em que o organismo tem uma reprodução interna do qual o embrião vai se desenvolver dentro do corpo, tá? Que é diferente dos ovíparos. Ovíparos. Os ovíparos são aqueles que colocam ovos. Né? São aqueles que colocam os ovos. E aí os ovíparos, então, eles colocam ovos e colocam fora do corpo. Está relacionado a uma reprodução externa. Tá? Então, os anfíbios não têm reprodução por viviparidade, mas sim por oviparidade. Tem uma outra questão também, em que os organismos eles podem ter uma reprodução interna, fazer um ovo, mas esse ovo não vai para fora do corpo, ele fica ainda dentro do corpo, que é o caso de tubarões e alguns outros animais aí, ok? Que isso aí seriam os ovovíparos. Tranquilo? Então, não é o nosso caso aqui, tá? A gente está falando sobre anfíbios, então não pode ser a. Anfíbios não são vivíparos, são ovíparos. B. Respiração pulmonar nos adultos. Tá em anfíbio? Tá, mas está relacionado a uma característica fisiológica com a água? Vamos ver. C. Guarda B por enquanto. C. Regulação térmica por endotermia. Não. Insisti muito nisso aqui com vocês também. Fiz 2 questões sobre isso, abordei em muitas aulas. Anfíbios são ectotérmicos e não endotérmicos. Então não pode ser a C também, tá? Corta a C. D. Cobertura corporal delgada e altamente permeável. Pode ser essa daqui também. Vamos ver a E, vamos ver se a gente pode ficar não. Se vocês podem ter alguma dúvida ainda em relação. Locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Pode ser essa daqui também, mas vamos dar uma olhada aqui no que a questão está pedindo. E aí isso aqui é a grande malandragem do Enem, tá? O Enem ele gosta muito disso aqui, ele gosta de botar muitas opções que está muito próximo ali e pode confundir você, muito próximo de uma realidade. E aí é fácil de você confundir. Olha o que ele está perguntando. Ele está querendo dizer que os anfíbios representam um grupo que é bastante evoluído, tem muitas características complexas, mas ainda é dependente da água devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Tá? Então, beleza. A reprodução, a respiração pulmonar dos adultos depende da água? Não, não depende da água. A respiração pulmonar dos adultos não depende da água. Tá? Locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Ora, se ele tem membros posteriores e anteriores desenvolvidos, quer dizer que isso aqui não tem relacionado com a água. Quer dizer que ele está relacionado a terrestre. Tá? Ele tem que ter esses membros desenvolvidos para sobreviver na Terra. Isso aqui, então, não é uma característica relacionada à necessidade de água. Então, também não pode ser essa. Então, a opção certa é a questão D. Cobertura corporal delgada e altamente permeável. Por quê? Altamente permeável porque não tem queratina. Então, ele desidrata muito fácil. Okay? Por ele desidratar muito fácil,
ele tem que estar sempre próximo de um local úmido para que possa se hidratar, tá? Manter essa pele hidratada. E isso também vai facilitar ali as trocas gasosas? Vai, mas aí não é a respiração pulmonar, é a respiração cutânea. Entendeu qual é a malandragem aqui, a malícia do Enem? Ele gosta de trabalhar com essas questões. Então, se você não está ligado, pô, tu ia marcar talvez aqui a B aqui, ok? Então, tenham muito cuidado com isso. Isso aqui é uma coisa que vocês fazendo exercícios frequentemente, vocês acabam perdendo um pouco dessa... Vocês vão começar a ficar um pouco mais ligados nisso, tá? Então, é tudo uma questão de treino. E orientação do professor, claro. Vamos ver essa 2014 aqui, lá da Unesp, tá? Que é uma das faculdades também bastante famosas ali em São Paulo. Leia os versos da música Águas de Março, de Tom Jobim, para responder as questões de número 63 e 64. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Isso aqui é uma música, é uma música muito famosa, talvez alguns de vocês conheçam. Mas olha só o que ela está falando aqui, ó. O sapo, a rã e a febre terçã não fazem parte dos versos apenas por uma necessidade de rima. Também tem relação com as chuvas que caem em regiões de clima tropical. Por quê? Por que a gente está fazendo isso? Ó? O sapo e a rã, eu acabei de falar, o sapo e a rã são anuros, tá? São anfíbios. A febre terçã, ela é uma doença transmitida por um animal que ele se desenvolve mais em épocas chuvosas. Então, ele está querendo dizer aqui que essa época de final de março é final de verão ali, e aí a gente sabe, tu que é carioca, cara, tu sabe que final de verão é aquelas pancadas fortes de chuva, né? E aí, então ele está querendo dizer isso aqui, né? As águas de março fechando o verão, é um passo, uma ponte, é um sapo e uma rã. Então, esses animais, eles acabam ficando mais dispersos no ambiente, porque vai ter água em muitos ambientes. Claro, porque está tendo muita chuva, é época de muita chuva. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Essa rima não foi à toa. Esses animais, de fato, durante essas épocas de chuva, eles ficam até mais fáceis de serem vistos em ambientes que ao longo do ano, nas outras partes do ano, eles não são tão comuns na maioria das regiões. Então ele está querendo dizer isso, né? Sobre o sapo e a rã, referidos na letra de Tom Jobim, é correto afirmar que, então, sobre sapo e rã, vamos lá, fazem parte de um mesmo táxon, anfíbia, sim, classe anfíbia, ao mesmo tempo em que diferem, ou seja, se tornam diferentes em categorias taxonômicas abaixo deste. Talvez seja essa, vamos ver as outras. A reprodução no período de chuvas lhes confere vantagem adaptativa sobre os répteis, o que lhes permite explorar uma maior diversidade de hábitats. Essa aqui não pode ser, tá? Por uma simples questão de seguinte: a reprodução no período de chuvas lhe confere vantagem adaptativa sobre os répteis. Vantagem adaptativa? Não tem vantagem adaptativa nenhuma sobre os répteis, porque quem é dependente da água são os anfíbios, são os répteis. Digo, dependentes da água para manter aquela hidratação que eu acabei de falar. Os répteis não precisam disso. Então essa reprodução aqui não confere adaptação, tá? Na verdade é o contrário, ok? Então C. Tem em comum com alguns insetos o fato de passarem por metamorfose durante o desenvolvimento, o que os torna evolutivamente próximos aos insetos e distantes dos demais vertebrados. Não exatamente, tá? A metamorfose, nesse caso aqui, não é a única característica que pode ser deixar esses animais mais evolutivamente próximos dos insetos. Tem muita diferença entre eles. E aí tem uma questão de diferença também em relação à genética, tá? Então não pode ser a C. A C, ela está querendo generalizar uma coisa
de acordo somente com uma característica que seria a metamorfose. Então não pode ser essa C aqui. T. Compartilham entre si um ancestral comum mais antigo, que é aquele que compartilha com os répteis ou mamíferos. Na verdade seria o contrário. Se numa escala evolutiva a gente diz que os anfíbios apareceram primeiro, então ele vai ter um ancestral comum mais próximo, tá? Do que aquele que compartilha com os répteis, aves ou mamíferos, e não mais distante, ok? E a opção E, são o macho e a fêmea de uma mesma espécie, podendo cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Não, não é. Rã não é fêmea de macho, tá? Rã é uma diversidade de anuro. É um outro tipo de anuro. Então você tem sapo fêmea, você tem sapo macho. Você tem rã fêmea e você tem rã macho. Tá? Então não pode ser nenhuma dessas daqui. A opção certa é a. Ok? Então a gente tem lá o sapo, é um anfíbio, é um anuro, mas aí a partir disso ele já se torna uma outra classificação diferente da rã. Tranquilo? Essa aqui eu acho que é a questão mais difícil que eu trouxe para vocês aqui hoje. Vamos ver se essa questão aqui é interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Tá? É da Universidade Estadual do Ceará. Questão de 2019, recente, tá? Ano passado. E aí fala assim, ó, atente para a seguinte notícia. Professor da USE flagra morte de 439 quelônios no açude Cedro, em Quixadá. Pesquisa será feita para revelar causas. O professor comenta que a mortandade dos animais pode causar um panorama ainda mais grave. Ele prevê que com as primeiras chuvas, a água que possa se acumular pode representar riscos à saúde pública, já que não haverá espécies vivas no açude para cumprir o papel do ecossistema. Então ele está querendo dizer o seguinte, nesse lugar aqui, com a morte dos quelônios, você vai ter outros animais que vai ter uma população que vai se desenvolver mais, porque você não vai ter os quelônios fazendo ali o papel de controle populacional desses outros organismos. E aí é uma coisa interessante que eu já fui nesse lugar, tá? Eu já nadei nesse cedro, mas só uma partezinha que podia entrar. E esse lugar é bem legal, Quixadá, uma cidade pequena lá do Ceará, tá? Mas bem gostosinha, cidade bem com algumas, assim, bem, sabe, acolhedora, uma cidade bem acolhedora, eu gostei bastante. Eu visitei, acho que foi em 2010, 2011, já faz um bom tempo. Mas ele pergunta assim o seguinte, ó, sobre os quelônios referidos no excerto da notícia, é correto afirmar que são representados pelos cágados, tartarugas e jabutis, animais ovíparos, colocam ovos. Sim, é essa opção aqui, tá? Então é a opção A mesmo. Os quelônios são cágados, tartarugas e jabutis. Vamos ver as outras aqui, só pra gente não ficar na dúvida. São representados pelos cágados, serpentes e jabutis? Não. Serpente é um escamado, tá? Cágados são quelônios terrestres que possuem um corpo achatado e pescoço longo, né? Eles não têm corpo achatado, né? Você tem aquele casco ali, não é achatado aquele casco. Cágados são quelônios terrestres, jabutis são quelônios de água doce. É o contrário, ok? Então, o jabuti é que é um quelônio totalmente terrestre. O cágado é que pode ficar na água doce. Tranquilo? Só para deixar claro aí para vocês. E essa última aqui, para a gente ver, uma questão de cladograma, tá? O do Enem do PPL. O PPL são pessoas privadas de liberdade. É o Enem para quem está em cárcere privado. O cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos protegidos por casca rígida, pergaminácea ou calcária, possibilitou a conquista do ambiente terrestre. E aí o que ele está querendo dizer para a gente? Nesse cladograma, nós temos aqui, lembra sempre, aqui é a base do cladograma. Esse aqui, a base do cladograma, representa o ancestral comum. Então essa característica aqui é a característica que vai estar presente em todos esses. Tá? Então todos esses aqui eles têm a característica 1 ali. Ok? Essa característica 2 aqui, ela vai estar presente só
nesses animais aqui, tá? Então, essa característica 2. Essa característica 3 aqui agora, vamos apagar para não ficar confuso. Essa característica 3 aqui, ela vai estar só nesses 3, porque ela está partindo daqui, ó, tá? Então é assim que a gente analisa. Tranquilo? Então ele está querendo dizer o seguinte aqui pra gente. Vamos ver a pergunta. O surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número, ou seja, onde que surgiu aqui o ovo com casca. E aí olha como o Enem é mau. Você vai botar o seguinte, você vai pensar o seguinte. Ora, ovos com casca, professor? Ovos com casca é coisa só de répteis e aves. Se isso é uma coisa de répteis e aves, essa questão que deveria ser anulada, ela devia estar aqui, não é? Porque seria uma característica só para cá, só para esses organismos aqui. Não pode ser, né? Porque se a gente põe no 1 aqui, a gente diz que os peixes ósseos e os anfíbios também colocam ovos com casca. 2 também não, porque aí a gente vai dizer que anfíbios e esses outros aqui todos colocam ovos com casca. E aí você vai ficar ali, talvez agora muito confuso. Só que para quem assistiu, quem esteve no último plantão de dúvidas, eu falei lá o seguinte, uma parte. Tem que ter cuidado com o cladograma, porque, olha essa aqui, a questão 3. A característica 3 está querendo dizer que é uma característica para cá sim. Então você tem que ficar de olho nisso. A característica 5 aqui, ela é uma característica que vai estar presente somente em mamíferos, tá? Então, esse 5 aqui vai estar presente só em mamíferos. O 4 vai estar presente só em aves. E aí que está a grande questão. Eu falei o seguinte, eu posso ter uma característica aqui no 3, em que vai dar a entender que ela está para todos esses aqui, tá? Vai estar ali, parece. Só que a 5, a característica 5, pode ser uma característica modificada do 3. E o que isso quer dizer nessa questão aqui? A característica 5, ele não está falando aqui sobre uma característica relacionada à reprodução, ao desenvolvimento embrionário, que é o que acontece no ovo. Então a característica 5 é uma característica de desenvolvimento embrionário que acontece só em mamíferos. Então aqui seria a placenta. Tá? Você poderia dizer que a 5 aqui seria uma característica, outra característica exclusiva de mamíferos, pelos. Poderia ser, mas não nesse caso aqui. Porque ele está se relacionando a ovos. Então isso aqui pode trazer essa confusão. Ele está falando aqui então sobre uma característica relacionada à reprodução. Então todas essas características aqui provavelmente são características derivadas relacionadas à reprodução e não características relacionadas à estrutura do corpo, de resistência à hidratação, à desidratação, ou resistência a, sei lá, a praga. Não, ele está falando sobre uma característica de reprodução. Então, a gente pode dizer que aqui o 3 é colocar ovos, tá? E aí esses aqui manter essa característica, esses também vão ter essa característica. Mas nos mamíferos, ela foi alterada, não foi o ovo com casca, mas sim ali dando origem à placenta ou... lembrando que alguns mamíferos, como os monotremados, ainda colocam ovos. Então esse cladograma aqui, ele não é um cladograma com grande precisão, tá? Mas ele pode ser usado? Ele pode ser usado. Mas vê que o Enem foi mal nisso aqui, porque você precisava ter uma criticidade muito grande, saber que nem toda característica 3 aqui, ó, 3, quando ele chega aqui no mamífero, ele não se mantém, ele vai ser transformado na placenta, tá? Então a opção aqui é a opção 3. Tranquilo? Não poderia ser 4, porque se eu coloquei a 4, não poderia ser 4, porque se eu coloquei a 4, ela estaria só em aves. Puxa, mas os répteis também colocam ovos com casca. E não pode ser a 5, porque eu acabei de falar. A 5 aqui seria uma transformação de ovos com casca, seria uma mudança dessa adaptação para a placenta. Então,
a 5 aqui já não é um ovos com casca. Então seria somente aqui a 3 aqui. Seria o que representa ovos com casca nesse cladograma, nesse contexto dessa questão aqui. Ok? Tranquilo? Então, galerinha, eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Cai dentro dos estudos, tá? Se precisarem de ajuda, me chamem. Sabe que eu vou responder, sempre falo isso. Botei aqui, não sei se a gente vai continuar com esse ensino à distância. Tem toda essa briga judicial que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. Então, eu espero que possa ter ajudado vocês, se essa aqui for a nossa última videoaula. Tá? Porque semana que vem não vai ter videoaula, porque já é semana de provas. Então a gente se encontra daqui a 2 semanas, lá em outubro. E eu botei aqui meus contatos, tá? Se vocês quiserem lá me adicionar, falar alguma coisa, eu coloco algumas coisas de biologia também nesses meus perfis. E até a próxima.